Olá a todos, eu sou o professor Douglas Almendro e hoje nós estaremos falando sobre mapeamento do objeto relacional. Quando nós falamos de mapeamento do objeto relacional, nós temos que falar sobre persistência. A persistência é um dos conceitos fundamentais, de uma aplicação. Se um sistema de informação não preservar os dados, quando desligado, esse sistema terá um valor muito baixo agregado. Então nós temos que ter um objeto que consiga persistir a informação mesmo depois de desligado. Com relação aos bancos de dados relacionais, a posição dos bancos eles deve ser entendida pela extrema flexibilidade e robustez de persistência da informação, onde você vai estar gerenciando. E devido à sua teoria bem fundamentada, esses bancos de dados aí, eles efetivamente vão garantir, vão proteger a integridade dos dados aí. Ele vai fazer com que os dados tenham um valor confiável. Então eles possuem também independência dos dados e compartilhamento de dados. No caso aqui, utilizando o SQL, que é a linguagem padrão para banco de dados. Já com a parte de persistências em aplicações orientadas a objetos, no caso, a persistência ela vai possibilitar que um objeto possa sobreviver à execução de alguém que processou esse objeto. Então, o estado de um objeto pode ser armazenado até mesmo, no caso, em disco, fisicamente. E esse mesmo objeto pode ser recriado ou utilizado futuramente. Como ele já está armazenado lá fisicamente, eu posso utilizar ele a qualquer momento. E esse mecanismo aí se aplica a um único objeto ou até mesmo uma coleção desses objetos, no caso, um vetor de objetos. Entretanto, muitos objetos eles são transientes, eles são temporários. Então, os objetos de fronteira, que nós chamamos, e objetos de controle, são normalmente transientes, eles sempre vão estar de passagem. Carregou, terminou a aplicação, não existe mais aquele objeto. Vamos falar de descompasso dos paradigmas. Então, nós temos aí o problema de granularidade, onde nós começamos a distribuir vários objetos. A parte de subtipos e herança, que deve ser preservada, a identificação do meu objeto e, no caso, as associações que eu vou ter, versus as referências dos meus campos-chave. Custo desse descompasso. Um dos maiores custos, o modelo relacional e de domínio devem ser sempre semelhantes. Entretanto, no caso da modelagem orientada a objetos, pode levar a modelos diferenciados de algum domínio do problema. Quando a gente acessa diretamente, faz o acesso direto ao banco de dados, existe a possibilidade que cada objeto persistente do meu sistema vai sempre possuir alguns comportamentos de forma a permitir a sua restauração ou atualização, ou até mesmo a remoção. Então, nesses casos aí de que a classe do sistema vai ficar muito acoplada ao banco de dados, existir o banco de dados e o meu objeto, isso aí vai dificultar muito no caso de uma migração para outros tipos de sistemas. Então, existe a necessidade de conhecer o SQL para fazer o acesso ao meu banco de dados. E a coesão das classes vai diminuir bastante, já que cada classe deve possuir uma responsabilidade adicional para o armazenamento desses meus objetos. E depois até mesmo fazer a parte de reestruturação dessa minha carga de objetos. A camada de persistência, o objetivo da camada de persistência é isolar dos objetos do sistema de mudança os mecanismos de armazenamento. Então vamos imaginar lá o meu programinha em
em Java, a programação orientada a objetos, e a parte de persistência, né? A parte do meu banco de dados. Então, nós temos dois objetos ali distintos, só que um vai ter a capacidade de armazenar e o outro, né, só o armazenamento transitório, né? Então, é através desse mecanismo aí que os sistemas vão estar diminuindo o acoplamento entre os objetos. Eu posso estar criando também um objeto que vai servir tanto para um quanto para o outro, né? Isso daí ajuda na parte de persistência. A desvantagem é a sobrecarga que isso daí pode ter, né? Então, a sobrecarga dessa intermediação, além de ser muito complexa para a realização de determinadas atividades, eu posso ter problemas, né, com relação a redefinir alguma parte de dado. Bom, a princípio equivalente à persistência, né, quando a gente fala de mapeamento relacional, ela é transparente de objetos em um banco de dados relacional através da utilização do que a gente chama de metadados para o mapeamento do objeto relacional. Então, nós estamos fazendo um mapeamento. Então, nós falamos que a transformação de dados de uma representação em outra. Então, nós temos de uma programação para o banco de dados ou do banco de dados para a programação. E pode ser considerada aí uma extensão do modelo relacional, onde a gente pode fazer a parte de inserção de características, né, da própria programação orientada a objetos. Bom, elementos de uma solução de persistência, no caso, a interface para realizar as operações, né, de CRUD, e a linguagem para especificar consultas, né, das minhas queries, e mecanismos para especificação de metadados e até mesmo para otimização desses meus dados aí. Esses daí são os elementos básicos aí de uma solução de persistência. Então nós temos lá as classes e os atributos. Então as classes são sempre mapeadas pelas relações, né? Um atributo ele será mapeado para uma coluna, né? Então nós podemos falar que o atributo ele é derivado, né, em geral, mas não são mapeados. Então, cada instância de uma classe, né, é equivalente a uma coluna de uma tabela respectiva. Então, nós temos lá a parte da classe, que seria a minha entidade, e eu tenho lá a minha parte do atributo, que seria o item que eu tenho dentro da minha entidade. As associações, então nós temos associações também entre os objetos, de um para um, então verificar se é opcional ou obrigatória, né? Associação de um para muitos, né, onde adicionar uma chave estrangeira na tabela, né, com uma referência a muitos elementos, eu posso estar fazendo isso também, né? E muitos para muitos, quando a gente cria uma classe de associação. Além das associações, nós temos as classes de associações, né, que no caso são as associações entre uma classe, né, que vai corresponder a uma tabela associada àquele meu modelo relacional, né? Nós temos também as associações temporárias e do controlador. Então, essas associações não são transformadas em tabelas relacionais, né? E um controlador é normalmente um objeto único. Eu não vou ter ele ele persistindo em outras atividades. A generalização, então nós temos três formas básicas, né? Então nós temos uma tabela para cada classe da hierarquia. Então cada classe que eu tenho dentro do meu objeto lá, né, em programação orientada a objetos, eu posso criar uma tabela. Então cada item da hierarquia pode ser, né, no caso, uma classe. Uma relação para toda a hierarquia, posso criar um objeto que englobe todos os meus objetos dentro de um modelo, e uma relação para cada classe concreta, né, da minha hierarquia. Então, a utilização de chaves estrangeiras para cada relação da subclasse pode ser utilizada, né? Então, existe também a parte do atributo ser um fator diferenciador entre um objeto e outro, e atributos da superclasse são sempre
replicados. Então, tudo que eu tiver acima da minha classe, o que a gente chama de superclasse, vão ser sempre replicados. Se eu criei lá um objeto que tem 2 ou 3 níveis hierárquicos acima dele, eu vou estar replicando todos esses dados também. Nós temos a parte da materialização, que é, no caso, restaurar um objeto a partir do banco de dados, né? A atualização, que é enviar essas informações para um objeto, né? De um objeto para um banco de dados. E a remoção, que no caso seria remover o objeto de um armazenamento persistente. Bem, a parte de modelos relacionais, né? Espero ter passado tudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar consultando o material teórico e também o PowerPoint narrado. Até mais!